Agora, eu fico assim imaginando, será que isso não tem a ver com essa maneira de nós nos comportarmos, queremos enterrar um problema grave da nossa sociedade como se ele não existisse? E é aquela velha teoria, né? Quando você não quiser resolver um problema, finge que ele não existe. Diz que ele não existe. Então, vamos continuar dizendo que nós não temos uma questão racial para resolver, vamos continuar dizendo isso, e vamos ficar trancados em casa. E o problema, toda hora na nossa porta, né? Em função de uma sociedade absolutamente desigual. Né? Um problema gravíssimo. Outro programa, discriminação não intencional no emprego. Fizeram pesquisas e demonstraram, né, nos Estados Unidos, que as empresas discriminavam mulheres e negros. E eu, quando falo mulheres e negros, não é porque eu estou querendo colocar mulheres em primeiro lugar, não. Porque os programas tinham esse nome mesmo. Era discriminação de mulheres e negros. Aí, as empresas, não, mas demonstravam que eles não tinham nos quadros nem mulheres e negros. Não, mas isso é não intencional. Discriminação não intencional. Não, eu nem tinha notado, é coincidência. Bom, então, vocês vão desenvolver programas para diminuir ou para acabar com a discriminação não intencional. Isso não pode ser feito aqui no Brasil? Pode. Oportunidade de emprego no serviço público. O próprio governo começou a dar algumas oportunidades de emprego. Incentivo à empresa de minoria. O Partido Republicano, que questionava esses programas, disse assim, nós queremos sim, mas nosso modelo é um modelo capitalista empresarial. Então, se os negros querem melhorar, e as mulheres também, nós vamos financiar empresas de minorias. Aí começaram a estabelecer vários, como é que se diz? Vários programas de financiamento para empresas de negros e mulheres. E aí, hoje, quando você chega nos Estados Unidos, qual é o percentual hoje de African Americans? E qual é o percentual de brasileiros considerados pretos e pardos no Brasil pelo IBGE? Os Estados Unidos. Naquela época, pesquisaram 12%. Agora está aí, nesse texto que vocês vão receber, percentual de African Americans nos Estados Unidos hoje é 13,5%. Agora, se você compara. E onde estão os negros nos Estados Unidos? É só você abrir a televisão, cinema, produção, cineastas, não é? Embaixadores. Será que os negros americanos, aquele minúsculo número de negros americanos comparativamente aos negros brasileiros, eles são muito melhores do que os nossos negros? Para que eles ocupem, né, posições tão importantes na sociedade norte-americana, e nós aqui continuamos com essa defasagem incrível. Eu acho que nós precisamos pensar nisso. Suporte a programas educacionais e aqui, cotas. Tá? Que é um deles, é um dos programas. Bom, aí tem aqui os resultados, e eu aqui mostrei que havia uma série de programas que poderiam ser, vamos dizer assim, desenvolvidos no Brasil também. Eu tenho aqui, aliás, foi hoje que foi publicado no jornal de hoje, Jorge, ontem. Essas são as cópias, né? Então está aqui. É isso aqui. Educação. Jornal Estado de São Paulo, de ontem. País, Brasil, só deve dominar leitura, né, a capacidade de leitura dos brasileiros, em 260 anos. Vai levar mais de 260 anos para que o Brasil se iguale
a países... Aqui, vou ler. O país só deve dominar leitura em 260 anos. Essa é a defasagem do aluno brasileiro em relação ao de países desenvolvidos. Aponta estudo inédito do Banco Mundial e 75 anos para igualar em matemática. Bom, aí eu estive observando na televisão, nos jornais, não, tem que melhorar a educação, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E nós, brasileiros, é como se nós tivéssemos tomado uma injeção de esquecimento. O que é uma injeção de esquecimento? Ninguém falou que nós tivemos quase 400 anos de escravidão. Foi a maior, em termos quantitativos, e a mais longa escravidão do mundo. Não, e Jorge, lá vem você, meu Deus, não é contra ninguém, nós temos que reconhecer um problema, senão a gente não consegue caminhar. E vamos ficar com medo de sair de casa, porque a sociedade está totalmente dividida. Nós não temos condição de conviver numa sociedade assim. Vamos chamar o exército sempre? Chama o exército, chama forte, chama o bombeiro, chama o escoteiro, chama... Meu Deus! Então, eu quando falo essas coisas, as pessoas pensam que eu sou muito radical. Não, mas eu acho que é muito óbvio, então muito na cara de todo mundo. E a gente, às vezes, não quer compreender que as coisas funcionam assim, por uma questão, poxa, assunto complicado, difícil, é duro falar nisso, mas nós temos que encarar a realidade. Então, aí eu fico perguntando, 260 anos. Aí eu me lembro do meu avô. Meu avô não era escravo, mas meu avô nasceu depois da abolição da escravatura, mas o cachimbo na sociedade brasileira continuou. Né? A sociedade brasileira continuou com a boca torta, tanto é que até hoje nós temos, né, escravidão no Brasil. Até hoje. Então vocês imaginam, terminada a escravidão, até a década de 30, né? Toda a literatura era nesse sentido do racismo científico, é claro. As pessoas que trabalhavam com isso não eram racistas no sentido de hoje. Elas eram racistas porque o racismo era científico, entre aspas. Então as pessoas que trabalhavam com isso eram estudiosos, eram antropólogos em biologia, né? Antropologia, vamos dizer assim, biológica, que você comparava os seres humanos com cavalos, com cachorros, e vai por aí afora. Bom, aí meu avô, que chamavam de serviçal, não, era elemento servil ainda, já no final, numa fazenda de Pedro do Rio, em Petrópolis, ele foge para o Rio de Janeiro, né, analfabeto, e vai ali para Santa Teresa. Estou falando isso no final do século XIX para o século XX. Vai para Santa Teresa ser moleque. Ou a gente fala hoje moleque de recado, né? Vai ser moleque. E ele via, isso ele me contou, né? Ele via os meninos indo para a escola. E a professora morava lá também. Mas ele não podia estudar porque era proibido. Era proibido aos negros estudar. Proibido! E aí meu avô, o que ele faz? Ele, pela audácia dele, ele consegue um jeito de abordar essa professora, que está num dos meus livros, acho que é esse aqui, uma homenagem que eu faço a essa mulher. Não conheci, né? Essa mulher, meu avô pede a ela para que se ela podia ensinar ele a ler e escrever, escondido dos patrões que não podiam saber que ele estava querendo aprender a ler e escrever. E essa professora concorda em ensinar meu avô a ler e escrever escondido, porque não se podia ensinar a negros. Eles iam ficar muito espertos. Então, meu avô, aos 18 anos de idade, aprendeu a ler e escrever com esta mulher. Esta professora que é homenageada aqui no meu livro.
Então vocês vejam que quando você tem uma defasagem de 260 anos, as pessoas estão querendo fazer uma análise sincrônica. Não, irmãos, tem que melhorar a educação. Vem cá, mas, gente, nós temos um débito com o passado. A gente não vai poder voltar, né, como o Super-Homem fez naquele filme. O tempo não volta. Mas você tem que levar em conta que esse problema é um problema que continua hoje. Então, quando eu soube que vocês aqui estão desenvolvendo esse programa, um dos mitos que me parece que caiu aqui, e já caiu em outros lugares, não pode ter cotas, não, porque os alunos são despreparados, aí vai baixar o nível. Eu soube aqui que os alunos aqui tiraram notas até mais altas do que os demais alunos. O primeiro lugar do concurso, ele era cotista, né? Se inscreveu. Quer dizer, então você vê que isso já foi derrubado lá nas cotas da UERJ, né, da nossa universidade, que foi a primeira universidade a desenvolver esse programa. Aí o reitor apanhou muito, eu apanhei Desculpa, muito. Jorge, de um concurso de mais de 120 candidatos e candidatas, né, que é bom ressaltar, né? Não era um concurso fácil. Era um concurso. Mas então eu acho que esse mito também está demolido, né? Já está demolido em muitos lugares. Quer dizer que é apenas uma maneira, uma racionalização para continuar a perpetuar a desigualdade. Aí você deixa as pessoas, né? Por exemplo, na universidade lá, quem era contra as cotas lá? As pessoas chegavam com seus carrões. O ensino público, não, o ensino público tem que ser gratuito, de qualidade. Sim, mas para você não. Bom, você vem para cá com esse carrão bonito e quer estudar de graça? Carro importado, aí depois, né? O que acontece? Na hora do mestrado, na hora do doutorado, quem passa? A escola do primeiro grau, segundo grau. Eu fui professor do Estado. Minha mulher é professora do Estado. Olha, está tudo errado. Está tudo errado. E se continuar assim, mas melhorou um pouco, vai ter mais investimento na educação. Ainda tem um detalhe. Investimento na educação para ensinar o quê? Para ensinar que o Brasil é um país harmonioso, que aqui não tem diferença de raça, de cor, que aqui todos nós somos iguais? Para ensinar isso? Ou para ensinar que realmente nós temos um problema que é preciso que nós enfrentemos esse problema? Então, eu acho que nós realmente temos que enfrentar os nossos problemas. João, deixa eu só fazer uma observação muito rápida. Tá. Você falou das ações afirmativas, da política de cotas, e eu acho que vale sempre a pena a gente pensar, principalmente para quem está chegando, entender qual é o programa que está entrando. Esse programa aqui, eu não sei se vocês já tiveram notícia em algum lugar de um processo seletivo com previsão de 30 vagas no mestrado. O discurso mais comum em relação a isso é que é o varejão da antropologia, que tem um monte de vagas. Então esse detalhe, esse aspecto que o Fábio salientou, 120 inscritos, que é o que acontece todo ano, em torno disso, demonstra como que é competitivo, né? Como que é disputado o processo seletivo do mestrado. Mas a gente não vê problema em ter um número mais alargado de vagas, inclusive a ponto de a gente ter que dividir as turmas, né, para as disciplinas obrigatórias. Vocês estão se inscrevendo hoje, estão vendo que a gente tem 2 horários para teoria antropológica clássica, 2 horários para métodos e técnicas. Que é exatamente por isso, por uma questão de execuibilidade. Ou seja, os professores conseguirem ministrar as disciplinas da melhor maneira possível, mas também incluindo o maior número possível de candidatos. Por um lado isso. Por outro lado, o PPGA, durante muito tempo, permanece fazendo isso, ofereceu disciplinas pela manhã, à tarde e à noite. Eu estou tentando chamar a atenção, eu interrompi o João, é para chamar a atenção para o fato de que a adoção da política de ação afirmativa, embora tenha demandado um tempo de maturação, e isso tenha gerado uma certa polêmica, inclusive aqui no interior da universidade, é parte de um processo de inclusão mais amplo. E eu acho que é muito importante, já no primeiro momento, para vocês terem ideia de em que programa que vocês entraram. Esse programa é um programa que é considerado um programa de excelência nível 5 na CAPES,
mas definitivamente não é um programa que possa ser caracterizado como um programa elitista. E isso vocês podem ver pelo histórico dos discentes que passaram por aqui. E se vocês tiverem um pouquinho de cuidado, curiosidade, vão ver também que o histórico dos docentes não é lá tão diferente do histórico dos discentes. Bom, aí com relação à questão da educação, um anexo aqui desse livro, quer dizer, um livro escrito em 2008, daquele concurso que foi feito em 1988, mas eu aproveitei quando a OAB resolveu publicar, eu então coloquei 2 adendos. Um deles é esse aqui, Magister Dixit. A professora falou, está falado. Então é esse que eu distribuí para vocês aí. Acho que agora pode ir, vocês podem ir, por favor. Então esse aqui não? Sim, são as páginas. Então, se quiserem ir acompanhando, eu não vou ler tudo, mas só apenas chamar atenção para alguns pontos. Quer dizer, como nós estamos falando aqui de antropologia, né? Você deve estar pensando assim, o Jorge está falando tudo isso porque ele é negro. Não é? Acho que muitos aqui devem estar pensando isso. Ele está falando isso aí porque ele é negro. E quem fala o contrário? É por quê? Quem pensa totalmente diferente disso? Pensa totalmente diferente por quê? É a voz da razão. Quando você argumenta deste lugar, coitado, eu já ouvi várias vezes, o Jorge é muito bom, ele gosta do violão, mas ele tem problema. O Jorge tem problema. Então, para você não ter problema, você tem que adotar um instinto de rebanho. Bertrand Russell. Qual é o instinto de rebanho? Para onde a manada está indo? Para lá. Então vamos embora. Mas vem cá, mas você não fala, não, mas eu quero entrar nesse rebanho aí. Aí você começa a falar tudo que o rebanho está falando. Aí você fica bem. Você fica bem. Você não se aborrece, você não é discriminado, pelo menos do ponto de vista do discurso, né, das suas ideias, mas você entrou no rebanho. Bertrand Russell. É um instinto de rebanho. Aliás, problema sério que nós estamos vivendo na sociedade agora. Nós temos 2 rebanhos. O rebanho do ódio para cá e o rebanho do ódio para lá. Quer dizer, por quê? Porque você não consegue resolver os problemas e acaba tendo uma sociedade totalmente dividida. Início da década de 50. Locos. Sala de aula de uma escola pública do subúrbio da Leopoldina, zona norte do Rio de Janeiro, então Distrito Federal e capital da República. Crianças da 4ª série, procedentes da vizinhança, incluídos os hoje famosos Morros do Alemão e do Adeus, assistem a uma aula de conhecimentos gerais. A professora fala das características das 3 raças que haviam formado a sociedade brasileira. Fala das diferenças de nariz, do cabelo, da cor da pele, etc. E de como negros e indígenas tinham ajudado o português no empreendimento. Todos deveriam orgulhar-se da contribuição de sua raça para a constituição do povo brasileiro, do espírito empreendedor dos portugueses, da força física dos negros escravos, da índole amistosa dos índios. Na verdade, a professora repetia o que estava escrito no livro dos alunos, padronizado para toda a rede escolar. Restava às crianças brancas verem-se inteligentes e não tão fortes como as negras. Às crianças negras verem-se fortes e não tão inteligentes quanto as crianças brancas. E as índias, se é que ali havia alguma, verem-se amistosas e não tão inteligentes nem tão fortes. Magister Dixit. Se a professora falou, e se estava no livro, então era verdade. Não se sabe que sentimentos aquela revelação despertou em cada uma daquelas crianças, a não ser numa delas. Um menino que, aos 11 anos de idade, foi acometido de profunda tristeza diante da fatalidade de ter nascido negro. Filho de um negro e uma nordestina cabocla. Por que não nascera branco? Por que não era filho de pais brancos com vários de seus colegas? Que inveja!
Porque Deus tinha sido tão mal com ele. Bem que seu pai poderia ser um pouquinho mais claro, como sua mãe. Por pouco não renega seu pai, principal causador da sua infelicidade. Pior, franzino, limitado pela fraqueza que lhe impunham as constantes e duradouras crises de bronquite, não conseguia enquadrar-se no perfil que lhe era traçado, descrito pela professora e pelo livro. E como é que seus pais, seus avós, tias, viviam dizendo que era um menino inteligente, se a professora e o livro diziam que não era? E como é que vários de seus colegas brancos tinham um desempenho pior do que o seu nas provas? Não adiantava ficar querendo sublimar o desgosto, pois estava no livro. Bom, aqui eu vou dizendo algumas coisas que aparecem, e depois mostro o seguinte, aí tem um flashback. Na vida, o que acontece depois na vida daquelas crianças, das crianças brancas? Aí eu digo também o seguinte, aquele menino também teve uma compensação, que a professora passou para toda a turma que os homens, eles eram racionais e que as mulheres eram intuitivas. O menino negro, bom, pelo menos eu sou mais inteligente que as mulheres. E isso perdura até hoje. Até hoje está aí. Quer dizer, as pessoas não conseguiram entender que não há essa distinção, né, de inteligência em função disso, em função de raça, em função de sexo, de gênero. Não tem nada a ver. Mas aí, como uma pessoa incorporou aquilo na escola, ele não vai entender que uma moça negra prefira namorar um branco. E que aquele rapaz branco prefira a negra e não a branca que gosta dele. A branca vai ficar desesperada e vice-versa. Como é que um rapaz branco vai ficar feliz de ver que a moça que ele gosta prefere um negro? Olha que maluquice! Olha que maluquice! É como se fosse ficar todo mundo dentro dos caninhos. Então isso é uma fábrica de subjetividades, uma fábrica de frustrações. Nós precisamos... Quer dizer, então quando eu... Não, é preciso investir no ensino. Eu digo, olha, eu até concordo. Mas que tipo de ensino? Nós vamos continuar estudando história para dizer que aqui no Brasil, né, o Brasil é grandes heróis, isso, Dom Pedro I, a princesa Isabel aboliu a escravidão, que era tão maligna, que a escravidão brasileira foi isso. Meu Deus, não adianta, isso está aí, está tudo aí. Então os livros de história no Brasil, e agora o governo fez, o que ele fez? Não, nada de história, não é obrigatório, vamos estudar outra coisa. Por quê? Porque as pessoas querem continuar enterrando a realidade brasileira. Bom, então esse texto eu gostaria depois de que vocês se interessarem, dessem uma lida nele, porque eu acho que pode contribuir. E, finalmente, eu tenho aqui o livro que é fruto da minha dissertação de mestrado aqui, na universidade. Esse livro foi escrito em 1998, não é isso? Quantos anos? Vocês combinam com 20? Antropólogos. 20 anos. Então, o que acontece? Se vocês tiverem algum interesse nesse livro, tem dois aqui para sortear, depois vocês. Se alguém tiver mais interesse, tem aqui eu não vou, se eu trouxer mais livros, eu tenho que pagar. E está aqui na biblioteca da UF, aqui tem um livro. Vocês só leiam o prefácio da 3ª edição, que saiu há um ano atrás. O livro foi reeditado. Eu me lembro que a editora ligou para mim, dizendo que o livro estava sendo procurado, e se eu podia, se eu concordava em reeditar o livro. Eu digo, tudo bem. Então o senhor pode trazer. Eu digo, eu não tenho mais meu livro. Aí tiveram que... Também a editora da UF pegou fogo, né? Lembra disso? E não tinha mais. Aí até que alguém lá tinha um livro em casa, e dali nós conseguimos recompor. Então, eu aí escrevi um prefácio à 3ª edição. Esse prefácio dá conta de 18 anos do que aconteceu no Brasil em termos, né, dessa luta, dos avanços, né? Nós temos vários avanços, mas os avanços que nós tivemos, eles
ocasionaram um problema sério. Porque o establishment brasileiro investiu nessa coisa da harmonia social, da harmonia racial, né, da democracia racial brasileira. Então, isso se investiu muito nisso. Quando você começa a adotar programas que naturalmente vão na direção contrária a essa ideologia, aí começou a acontecer o quê? Racistas empedernidos saíram do armário. Então, e aí você tem, as pessoas começaram a bater forte nesses programas e a bater forte. O professor João Rufino dos Santos, falecido recentemente, meu grande amigo, um dos maiores intelectuais do Brasil, professor da UFRJ, escritor, ele tem um livro em que ele, não sei se é o título, mas diz assim, que a intelectualidade brasileira falava muito da pobreza. A pobreza das favelas, aquilo era mas tinha pena de pobre. Pena, que pena. Mas aí quando você começa a ter esses programas e começa a militância, começa o pessoal a ir para as redes sociais, começar a reivindicar isso, aquilo, aí um problema sério. A reação é muito forte e as pessoas começam a sair do armário. Então hoje nós temos claramente no Brasil uma divisão social muito séria. E eu acho que não há um problema de branco, nem de negro, nem de mulher, nem de homem. Esse é um problema da sociedade brasileira, é um problema dos brasileiros. Aí sim, eu concordo. Esse é um problema dos brasileiros, independente de cor, raça, sexo. Os brasileiros precisam se organizar e dizer assim, olha, realmente nós temos um problema. E se nós não resolvermos esse problema, nós vamos sofrer muito mais do que já estamos sofrendo. Precisamos enfrentar. Todos na mesma direção. Na direção de quê? Da igualdade. Porque o grande problema da nossa sociedade é a igualdade. Se você não trabalha na direção da igualdade, é um problema sério. E eu vou falar depois aqui de um outro texto. Não, esse não está aqui não. Esse é o seguinte. Cadê o... Onde é que ele está, rapaz? Você viu dois materiais. Não, acho que eu esqueci. Deixa eu ver aqui. Já sei o que é. Facebook. No meu Facebook, Jorge da Silva. Tem um texto que eu faço um comentário sobre como é que se diz? Os mandados coletivos de busca. E eu estou muito triste, porque nesse texto eu digo que há 4 anos atrás, quando se anunciava que o Exército ia ocupar a Maré, a procuradora do Ministério Público Federal, aí o jornal O Globo, disse, que os militares atuarão com mandados de busca coletivos, poderão vasculhar, a palavra é essa, poderão vasculhar todas as casas. Ora, o Código de Processo Penal comum garante a cada brasileiro que a casa dele não pode ser violada. É o asilo inviolável do indivíduo, do cidadão. Ninguém pode entrar na casa sem autorização do dono, a não ser que esteja acontecendo um crime ali em flagrante. Aí a polícia, bem atrás, o camarada está vendo, está acontecendo, pode entrar. Ou em caso de catástrofe. Está caindo. Fora isso. Bom, e o que diz o Código de Processo Penal comum? Que o juiz, ao expedir o mandado de busca, deve indicar a casa, a pessoa, e o mandado deve ser lido pela pessoa que está pelo dono da casa. Deve ser lido. Está aqui o mandado. Estou com o mandado aqui para entrar na sua casa, para isso, assim. Isso
Agora, e o que diz o Código de Processo Penal Militar, CPPM? Diz a mesma coisa com uma diferença. O mandado deve ser lido em voz alta. Não deve ser só mostrado, deve ser mostrado e lido. Bom, aí a imprensa toda e toda. Aí eu fiquei, ô Jorge, vem cá, vai. Eles moram lá, digo, vem cá. Nós não temos duas constituições. Nina Rodrigues, que foi um dos pregoeiros, né, do racismo no Brasil, ele achava que nós não podíamos ter um código penal só. Olha, ele falou isso no final do século XIX, início do século XX. Devia ter 2 códigos penais, né, regionais. Como é que você tem um código penal para ex-nobres, que terminou o império, terminou a monarquia? Você tinha o que antes da república? Você tinha príncipes, princesas, duques, barões, eles ficaram aí. Um cachimbo do lado de cá. Cachimbo torto. Aí ele achava que não podia ter, né? Podia ter códigos regionais, mas vai ter um código só. E ele dá vários exemplos, que é uma coisa até horrorosa. Então, por exemplo, aí ele compara os meninos negros com os meninos brancos. Que não podia ser o mesmo tratamento. Aí quando a gente vai ler aquilo lá, e vocês, né, vão se aprofundar nessas coisas, aí você começa a entender por que razão as pessoas querem reduzir a maioridade. Querem reduzir a maioridade dos outros. Ah, mas esses meninos, esses quais? Esses quais? Então, quando você começa a verificar eles, nós, está claro para mim. Então, essa coisa do mandato, por exemplo, não, mas vem cá, às vezes o camarada pratica um crime, tem vários criminosos aí que entram em condomínios de luxo. Alguém aqui concebe a ideia de a polícia militar, a polícia civil, ou militares do exército entrar no condomínio porque alguém fugiu lá para dentro? Alguém aqui acha que vai acontecer isso? Não. A resposta é não. A Constituição é a mesma. Bom, mas aí nós temos um problema. Então, o que fazer? O que fazer? Vamos usar a inteligência. Uma vez eu estava numa reunião em que estava palestrando, uma reunião fechada. Não vou dar detalhes, não. Uma reunião fechada em que o ministro Jungmann, então ministro da Defesa, falando sobre tal. E aí eu disse assim, já que estão fazendo, por que não faz um estado de decreto, um estado de defesa? Não, isso é muito complicado, quer dizer, eu até estranhei depois que no decretar o estado de defesa, porque no estado de defesa o presidente assume a responsabilidade de, ao decretar o estado de defesa, diz quais são as garantias constitucionais que estão suspensas. Mas aí a responsabilidade é do presidente. Então, quer dizer, isso está na mão agora de quem vai executar. Então, essa questão dos mandados coletivos, se você... Não, mas vem cá, mas é muito complicado, porque a pessoa... Gente, não, eu quero saber o que diz a Constituição do país. O que diz o Código de Processo Penal Comum? E o que diz o Código de Processo Penal Militar? Tem que ser individualizada a busca e tem que mostrar, e no caso militar tem que botar e ler em voz alta. E aí? Ah, mas isso não dá para fazer. Então rasgar tudo. Porque se você não defende a Constituição quando é no caso dos outros, como é que você vai defender quando é você que é acolhido por uma discriminação, por um erro, por uma violência do Estado? A violência do Estado. Não é do PM, não é do militar do Exército, a violência do Estado. Como é que você vai se defender de um Estado que pratica violência, se você admite a violência contra o outro? Então aí você vai ter um problema. Então, acho que já falei demais, eu estou aqui para, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, eu trouxe 2 exemplares aqui para serem sorteados. Eu vou deixar mais um aqui, o meu
3, Generoso. Aí depois eu pedi embora já tenha sido mencionado, hoje é o dia de matrícula, né, dos discentes da turma de mestrado do ano de 2018, que foram selecionados no último processo seletivo de 2017. E essa atividade que está acontecendo nesse momento é a atividade de recepção. Como eu mencionei, a gente sempre procura fazer algum tipo de atividade que de alguma forma toque os interesses dos alunos que estão ingressando no PPGA. Então, no ano passado, por exemplo, nós fizemos uma apresentação dos núcleos do laboratório de pesquisa, numa outra oportunidade fizemos a discussão sobre as linhas de pesquisa. De vez em quando a gente tem a oportunidade de trazer um convidado de fora do programa. Hoje a gente trouxe o professor Jorge da Silva, como eu falei, exatamente por conta de ser a primeira turma de mestrado do PPGA que teve ingresso com a adoção da política de ação afirmativa. Como eu disse, é um motivo de grande orgulho para nós, e a gente achava, eu tenho certeza disso agora, que o convite feito ao professor Jorge da Silva era uma escolha muito acertada, exatamente porque acentuava a importância dessa discussão, da adoção dessa política, que de alguma maneira eu acho que o Jorge, como ex-aluno do programa, certamente tem uma experiência e pode de alguma maneira dialogar com vocês com muita propriedade sobre a questão da ação afirmativa. Então, por favor, fala só o seu nome para o registro. Meu nome é Priscila. Professor, eu achei interessante a fala do senhor porque eu fiz estágio na Polícia Militar durante 3 anos pelo Serviço Social, né? E aí eu estagiei no hospital, mas eu fui depois, no último ano de estágio, eu estagiei na unidade prisional da Polícia Militar. E essa pesquisa sobre a questão racial é muito interessante porque a gente verificou que a grande maioria dos presos, dos policiais presos, era composta por negros, né? Então, negros e pardos. Então, assim, não foge à regra, né? Então, por mais que seja uma unidade separada, não foge à regra da população carcerária como um todo, né? Então, é interessante também como a gente separa, faz essa separação, né? O senhor falou, não é o policial, é o Estado. Então, assim, lá também eu pude verificar, fazer essa separação, né? Do ser humano, do trabalhador e da instituição em si. Então, assim, E, assim, eu gostaria muito de ler a sua obra porque tem essa pegada da questão racial que fez parte da minha pesquisa também na graduação. E aí eu queria parabenizar. Obrigado. Foi um prazer conhecer. Deixa eu fazer umas coisas. Fazendo porque tem bastante gente, vamos de 3 em 3. Deixa eu melhor. Jorge, você não Não, eu não vou responder rápido, porque depois a gente vai ficando mais velho e começa a ficar esquecido. Aí quando chegar na terceira pergunta, eu esqueci o que foi feito na primeira. Quando você tem policial negro, não existe policial negro. É, o ser humano, né? Não. Qual é a cor do poder? Na minha tese de doutorado, que foi feita lá na UERJ, apareceu uma coisa que eu já tinha percebido isso pela minha experiência dentro da PM, 30 e tantos anos, mas aí isso apareceu muito claramente, que é o seguinte: a reclamação das pessoas de que quando chegava um carro da PM, né, os rapazes aí da periferia, das favelas, eles têm um medo mortal do carro da polícia, principalmente do carro da polícia. Eles têm medo, porque eles não sente proteção, eles sentem medo. Mas o medo aumenta muito quando quem vai fazer a abordagem é um policial negro, em cima do outro negro. Aí eu comecei a perceber o seguinte: o poder, quando você entra numa corporação como o Exército, uma Marinha, Polícia Militar, você aprende que não existe cor, somos todos brasileiros. E quando você aprende isso, então você, e o poder é branco, você não é mais negro. Então quando você vê um policial negro, o policial é policial. Agora, ele também sabe, e vocês todos aqui sabem, que dependendo do azar, ele vai dar uma dura em alguém que é
tem posição. E aí o telefone começa a tocar e ele está frito. Mais igual que... Entendeu? Então ele já sabe que ele tem que tomar muito cuidado. Agora, a probabilidade de um rapaz negro, com cabelo, né, de acordo com a atualidade, com bonezinho e tal, é um alvo certo. Um jovem, cabelo, né? Não, vai ser abordado. O risco de ser uma pessoa, filho de alguém importante, que vai dar problema, o risco é muito pequeno. Aí você assim, mas esse é o policial? Não, é assim a sociedade. O que acontece com os detectores de metais dos bancos? Eles têm uma característica interessantíssima no Brasil. Os detectores de metais detectam cores. Uma característica interessantíssima dos detectores de metais brasileiros. Que tecnologia? É uma tecnologia avançadíssima. Ele não Você está entendendo? E outra coisa, quem é que você coloca nos shoppings para verificar se aquele negrinho não vai roubar? Colocam armários. Sabe o que são armários? Hein? Sabe o que são armários? Negro grandão. Aí entram. Agora eles não estão fazendo muito mais comigo, não, porque eu já estou meio velhinho. Aí dá isso não vai roubar, não. Já perdeu. Aí você entra no shopping, aí tem um sujeito que fica olhando pro teto, mas está te olhando. Aí você passa por dentro daquela coisa, daqui a pouco o cara do outro lado, está o cara lá. Então, você está na calçada, o cara passa para o outro lado. Então, gente, isso não é. Então você coloca o negro lá para fazer isso, na porta do banco você coloca o negro para fazer isso, e aquele que está naquela posição, ele já sabe, ele está autorizado a fazer aquilo com quem? Aí, às vezes dá errado. Uma amiga minha, que é capitão, hoje era capitão de fragata, da nossa marinha, negra, ela vai entrar no banco, o marido dela ficou lá fora esperando, e ela aí, tira isso, tira aquilo, não, tem alguma coisa. Tem alguma coisa, quer dizer, não tinha mais nada para tirar, tem alguma coisa. Aí, olha, minha filha, sabe que os outros querem passar? Não, não vou sair não. Não, mas tem que sair não, chama a polícia. Chama a polícia. Aí, não, olha, eu estou aqui, está acontecendo isso, e se você está me mexendo, eu vou prender você. Aí deu aquela confusão toda, vai todo mundo para a delegacia. Então, às vezes, quer dizer, o cara pega uma crioula, aí dá azar. Quer dizer, a probabilidade de aquela mulher ser uma autoridade, na cabeça dele é muito pequena. Nós somos assim. Então, vamos aproveitar essa questão de que o policial é negro. Então, é uma relação de poder, né? É uma relação de poder. Poder branco. Eu acho que o Jorge está fazendo uma observação que é interessante, que é quando a gente fala de poder, o poder não tá, a gente não pensa no poder encarnado nas pessoas, a gente pensa no poder como entidade. Então, por exemplo, o Jorge pode falar muito melhor do que eu, a polícia militar não erra. Quem erra são policiais militares. Então, toda vez que a gente tem alguma acusação de cometimento de uma falta, de um abuso de poder e tal, né? Aí você vê e fala assim, não, mas foi aquele agente que não reflete o que é a instituição. E uma outra coisa que o Jorge falou, que mostra a maneira cindida como a gente lê o mundo, como a sociedade reproduz isso, as instituições também, é que se vocês forem ver, no Rio de Janeiro a gente tem uma categoria que é muito utilizada por policiais para se referir aos jovens moradores de favela, que é chamá-los de ganso. Alguns de vocês certamente que já ouviram essa expressão. O ganso é o quê? O ganso é aquele camarada que está sempre à espreita, com o pescoço esticado, para saber se a polícia está chegando. E isso, que é um tipo de postura que se imagina que determinados sujeitos têm, é estendido a toda a população. Então, quando a gente fala de jovens negros moradores de favela, esse é um léxico que você vai encontrar no movimento social e vai encontrar na academia. Mas você não vai encontrar nas instituições de segurança. Ou pelo menos no uso que os agentes investidos no poder do Estado normalmente fazem.
Então, quando você fala de ganso, você está dizendo que ganso é aquele que está passando por um processo de maturação para se tornar bandido. Enquanto menino, como o Jorge falou, é aquele que um dia vai ser homem. Então percebam que só as categorias classificatórias já denotam não só as relações de poder, mas os diferentes espaços que são concedidos para cada um na sociedade. Desculpa, Jorge. Não, você estimula, né? Não, mas é isso mesmo. Eu quero fazer provas contra mim, tem interventor general aí, melhor. Eu ia falar sobre a questão do mandato coletivo, né? Foi o que aconteceu no Complexo do Alemão. Né? Puderam entrar em todas as portas, os direitos constitucionais foram suprimidos, e é o que eles estão tentando fazer de novo. Só que isso é uma questão basicamente de inteligência, porque os traficantes eles estão ali, eles não estão se escondendo. Não tem necessidade de você arrombar a casa de um morador normal, que não se envolve com tráfico, para procurar um traficante. Entendeu? Isso é muito complexo. E vamos ver o que vai acontecer. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Uma coisa que não foi falada aqui. Eu fui subsecretário de Estado da Polícia Militar e fui secretário de Estado de Direitos Humanos aqui no Estado. Você imagina um coronel da PM nomeado secretário de Direitos Humanos do Estado. O que aconteceu? Questão de identidade social. Eu fui execrado pelos policiais. Aí, tá vendo? O coronel passou para o outro lado. O coronel Jorge passou para o outro lado. É um traidor. Não sei o que lá. Teve uma passeata de policiais civis. Teve um que me falaram isso. Esse cara é um câncer da polícia. Câncer da polícia. E aí, na Assembleia Legislativa, os deputados, inclusive meu amigo Molon, colocaram um coronel para passar a mão na cabeça dos policiais. Entendeu? Você vive numa sociedade assim. Muito bem. E o pessoal linhadura te chama de poeta da cidade. É poeta. Ou seja, você sempre alguém sem lugar. Não, mas eles falam assim, mas ninguém tem coragem de falar para mim, não. Eles não falam para mim que eles não têm medo do meu soco, eles têm medo da minha caneta. E aí, sumiram umas armas do Exército. E aí, foram procurar as armas e alguém teria dito, né, uma denúncia que as armas teriam sido levadas lá para o Morro da Providência, ali perto da central ali. Aí o Exército lá ocupou a praça lá em cima, houve um tiroteio danado. Aí morreu um garoto lá. Houve um tiroteio lá e um garoto morreu. Aí acusaram o Exército e... Não, foram os traficantes, foram... Bom, o garoto morreu. Aí eu estou lá na minha sala, aí um grupo de moradores vai ao meu gabinete para reclamar das autoridades do Exército, da tropa, o que eles teriam feito lá. Eu digo, olha, eu não posso fazer nada, vocês foram lá no Comando Militar do Leste, né? Não, nem conseguimos entrar. Eu digo, não, eu não posso fazer nada, mas... Aí insistiram, eu digo, olha, mas isso que vocês estão falando para mim, vocês colocam em termo? Não, nós colocamos sim, fulano, então tá bem, mandei lá para a ouvidoria, reduzidos a termo os depoimentos de uns 4 ou 5. Ouvi isso. Eu gostaria que só fosse lá constatado, eu estou lá. Aí fui lá, quando ouvi outras pessoas lá no morro, Providência, e realmente havia uma série de acusações, que eu não estou aqui entrando no mérito, foi na verdade ou não. Peguei aquilo tudo, mandei para o Comando Militar do Leste, mandei para o Ministério Público do Estado, mandei para o Ministério Público Federal, Militar, o Ministério Público Federal Comum. E deu uma confusão danada. Por que deu uma confusão danada? Porque você não pode... Aí a justificativa para aquela ação é que o juiz teria pedido mandado de busca. Olha, um mandado de busca não justifica você empregar tropas em escala.
mas ele busca tal lugar, né? Então eu tenho essa experiência. Então eu sou, assim, eu sou pessoa não grata em muitos ambientes. Tanto de um lado quanto do outro, porque nós somos maniqueístas. Todo mundo aqui tem que ficar num caninhos. Ou você fica aqui ou você fica aqui. Vem cá, você é contra ou a favor das cotas? Bom, isso aí depende. Não tem depende, você tem que dizer agora. Não tem depende não. Você é a favor ou contra a pena de morte? Ah, bom, depende. Não depende nada. Sim ou não? 880. Contra ou a favor? É tudo nessa base. Isso se chama maniqueísmo. E agora eu estou usando maniqueísmo raivoso. E aí você tem que ficar dentro dos caninhos, pisando em ovos para não... Entendeu? Aí foi bom tocar nesse assunto, porque esse curso aqui é um curso que ninguém pode ter opinião. Vocês não podem mais ter opinião. A minha opinião, nunca mais falei essa expressão. Não, na minha opinião, não tem opinião. Antropólogo não tem opinião. Antropólogo tem argumento. Não, que na minha opinião, e sai dessa. Sai dessa de opinião porque você está dentro de uns caninhos. Entendeu? Então, esse é um grande problema da nossa sociedade. Você tem uma sociedade dividida socialmente. Acho que está muito claro para todo mundo isso. Essas medidas todas, mandado, não sei o quê, tudo isso aí mostra. Aí uma vez, eu estava numa discussão, digo assim, olha, vamos fazer o seguinte, é só verificar no Brasil onde estão os pretos e pardos, o que eles fazem. Onde eles estão e o que eles fazem no Brasil. Ah, Jorge, mas aqui não tem preto e pardo, aqui somos todos brasileiros, somos todos misturados. Ah, é misturado? Só para vocês terem uma ideia de como isso é uma maluquice sem tamanho. Eu vou dizer o nome da professora. Não seja me leva a mal, mas eu vou dizer. Vou dizer porque é fato. Uma professora da UFRJ, ela é loira, o nome dela é Ivone Magui, ela é Ivone com 2 N's, Magui, é um nome em inglês, loira. Eu sempre me dei muito bem com ela, então eu estou falando isso aqui, não é uma crítica à pessoa, mas é uma crítica ao posicionamento dela. Não, sabe o que é, Ivone? É que você é como branca. Não me chame de branca. O que ela estava dizendo? Não se chame de negro. É isso que ela estava dizendo. Entendeu? Quando ela diz para não ser chamada de branca, não olhe para mim como branco, porque eu não quero te olhar como você não é negro. Aqui não tem nada disso, nós somos todos misturados. Vamos entrar nessa conversa. Quer dizer, entendeu o negócio? Quer dizer, aquilo não era ela quer negar a minha. Isso se chama etnocídio. É matar a etnicidade do outro. É matar a identidade social, a identidade racial do outro. Chama-se etnocídio. Uma coisa é o genocídio, você matar fisicamente. Agora, quando você mata a identidade social, quando você mata a identidade de origem da pessoa, você está praticando etnocídio. Aí eu morro de rir, às vezes, quando eu recebo, procure a sua ascendência europeia, nós tratamos da documentação. Você não recebe não? Todo mundo recebe isso. Nós tratamos da documentação. Outras coisas estranhas. Não, mas eles mandam isso para muita gente. Nós agilizamos o processo de adoção de cidadania italiana, de adoção de cidadania. Aqui alguns já receberam isso aqui? Não? Não, acho que você está circulando em outros ambientes. Não, acho que eles fazem isso também pela renda da pessoa, como eu sou rico. Então é isso. É isso, é assim. Aí eu digo assim, até hoje ninguém me mandou para eu ter dupla cidadania de Angola. E os brasileiros buscam, eu fico impressionado, avidamente a cidadania europeia. Sabe para quê? Sabe para quê? Para não ser discriminado como brasileiro. Para não ser mandado de volta quando chega no aeroporto europeu ou norte-americano. Quer dizer, você, em vez de investir
na afirmação da identidade brasileira, você nega e pega um passaporte. Eu sei que alguns aqui devem ter o passaporte. Me perdoem, mas eu vejo assim. Quer dizer, mas é para facilitar. Tem que facilitar o passaporte brasileiro. A ponto de uma mulher, estávamos chegando de viagem exterior, eu e minha mulher. Aí, quando você chega no Brasil, tem ali brasileiro e estrangeiro. Né? Ela, olha só o que é, meu Deus do céu. Ai, eita Brasil. Ela entrou na fila dos brasileiros e apresentou um passaporte estrangeiro, que acho que é italiano. Não, meu Deus, se você está com o passaporte italiano, é lá. Não, mas eu sou brasileira. Criou um mau acaso. Sabe com quem está falando? Você está falando com uma brasileira que tem um passaporte italiano, tá bem? Vou mostrar que eu tenho um passaporte. Rapaz, é uma doideira só. Bom, já estou falando demais. O Carlos tem uma pergunta, depois do Carlos a gente faz o sorteio. Eu vou fazer uma colocação de Mas fala assim para todo mundo ouvir, aquela vontade, aquele vigor que é usual de você. Pega o negócio do ar aí para dar um ar. O ar. Está muito caro. Olha, Já falou aqui. Não vai perguntar? acho que ele ficou tímido. Fala baixinho que eu reproduzo. Eu ia falar da minha experiência na justiça, né, que é uma coisa, uma das, não é uma pergunta, mas uma colocação, até afirmando o que você está falando aí, da questão judiciária, né, que eu pretendo estudar e tal. Uma das cenas, assim, vamos dizer assim, mais chocantes, assim, essa questão do habeas corpus, que eu vi o desembargador, era assessor e tal, e vem a cópia, né, da folha dos antecedentes e tem aquela foto, né, e era uma pessoa, nega e negou o habeas corpus, mas só que na sessão ele pegou a água e mostrou para o procurador de justiça, sem falar nada, mostrou e o procurador fez uma, como se diz assim, não precisava dizer mais nada, olha a foto dele. Quer dizer, foi uma, sem palavras, não houve nenhuma palavra. Ele levou e mostrou, e o sujeito fez uma, quer dizer, uma cena de uma violência, para mim, pelo menos, para mim, né? Quer dizer, esse é o judiciário brasileiro, quer dizer, então essa sociedade brasileira. Eu estou confiando, dentro do tempo que você está falando. Amanhã vocês que tiverem tempo, entrada no meu Facebook. É uma coisa pesada. Esse artigo que eu deixei, que eu falei para vocês, ele é a segunda postagem do meu Estou falando que eu não esqueço. Mas eu vou postar, talvez hoje, aí no amanhã de manhã, sobre uma surra bem dada. Entendi, você está deixando tímido. Uma surra bem dada, ou uma surra, o título é esse. O seguinte, tinha eu meus 10 anos, 10, 11 anos de idade, aí minha avó deu falta de um dinheiro que eu tinha deixado em cima de uma cômoda. Equivalente, quando eu escrevi isso tem uns 2 ou 3 anos atrás, equivalente a uns 10, 11 reais hoje. Aí ela procura, cadê o dinheiro que estava aqui? Minha avó falava fininho, né? O dinheiro que estava aqui descascel todo, procurando quem foi que pegou o dinheiro da minha avó. E eu. Aí alguém chegou lá, me dedurou. O Jorginho está ali fora comprando doce e bala para ele e para os colegas. Está fazendo a boa festa. Rapaz, minha avó me deu uma surra com fivelão, mas me lascou, eu gritava, e quanto mais eu gritava, mais ela me batia. Isso é para você não pegar mais nada de ninguém, seu safado, seu isso, e tudo, minha avó. Mas apanhei muito, fiquei todo arrebentado. Isso você nunca mais mexer em nada de ninguém. Tem muita gente no Brasil que não levou essa surra. Esse é que é o problema. Principalmente pessoas de muito poder. Não levaram surra da avó. E nem do avô. Né? No caso de algumas pessoas em especial, que apanhar do avô. O avô
tinha que ter dado uma chamadinha. Em vez de botar ele no gabinete, botar no gabinete. Ele sempre no meio da Caixa Econômica. Botar de castigo no gabinete. Aquele lá de Minas, né? Tipo, ter tomado uma surra. Não, porque aí você começa a perceber o seguinte, o nível de corrupção, eu não chamo de corrupto, não. Não sei por que inventaram essa palavra. Não, corrupto, é ladrão. A palavra ladrão é muito mais forte. Essas pessoas roubam, são ladrões. Não, corrupto é uma palavra chique. Nossa, aí você vê um ladrão falando do outro. E você ali. Quer dizer, eu acho que, sei lá, nós temos que. Acho que foi outro que eu vi que o povo é muito passivo. Né? É passivo da seguinte maneira. Não, tem ladrão do lado de cá e ladrão do lado. Não, os meus ladrões são menos ladrões do que os seus ladrões. Os meus ladrões não são tão ladrões quanto os seus. Aliás, os meus ladrões não são nem ladrões, eles simplesmente praticaram desvios. Os seus é que são ladrões. Aí fica esse negócio. Você é contra a corrupção. Mas você não é contra os corruptos. Depende de quem seja o corrupto. Todo cidadão, né, ou todo cidadão, a maioria da população é contra a corrupção, mas depende de quem esteja sendo acusado de corrupção. Fora fulano, fora Beltrano. Entendeu? As pessoas assumem um lado e aí começa a justificar a sua posição por isso, por aquilo. Eu tenho uns amigos, coitados, toda hora me mandam samba de uma nota só. Samba de uma nota só. Corrupto, só tem corrupto de um lado, do outro não tem. Aí não dá. Ou você é contra a corrupção geral, ou você não é. Contra a corrupção só de A e de B. E justificando, começa a justificar, não, mas foi isso, aquilo. Não sei se a violência, né, Jorge? Porque acho que um aspecto importante de ressaltar do seu trabalho, né, porque além de ser um trabalho, um dos primeiros trabalhos sobre violência e racismo, desse entrecruzamento, né, e isso é importante, mas mais ainda é importante é ressaltar que continua ainda sendo um dos poucos trabalhos que versa sobre o tema. Você até colaborou da última vez com aquela pesquisa que fizemos, eu, Jaqueline Senhorito, o pessoal de Minas, de Batistuta, lá de Brasília, né, aquela pesquisa sobre filtragem racial, abordagem policial, né, que foi né, saltou aos olhos exatamente a invisibilidade de um tema, né, que ele é um tema central, porque a violência ela é estruturante das sociedades coloniais, das sociedades colonizadas, e no Brasil ainda mais, sobretudo por conta do próprio histórico da escravidão, né, que um regime altamente violento com relação à regulação dos corpos. Né, então, a invisibilidade de um tema, né, que me leva a pensar, né, que então a violência ela se torna violência, né, quando ela incide e se abate sobre certo segmento da sociedade brasileira, né, porque quando ela está sendo dirigida a essas populações, quer dizer, esses grupos que são objetos da ação, da ação violenta do Estado, é como se a violência então, ela não existisse, né? Porque ela, inclusive, não passa a ser objeto das próprias disciplinas que estão refletindo sobre o tema, né? Da sociologia, da história, da antropologia e tal, que não, nos últimos 20 anos, não abrigaram isso como uma questão central e importante para o entendimento. Né? Você se lembra de um livrinho, azulzinho meu, Controle da Criminalidade e Segurança Pública na Nova Ordem, o título, lembra desse livro? Controle da Criminalidade e Segurança Pública na Nova Ordem Constitucional. Esse livro foi editado pela Florência, ele teve 3 edições, várias tiragens e agora está esgotado. Quando eu resolvi escrever esse livro, eu estava na escola, eu era comandante da Escola Superior, que é a Escola de Estado-Maior da PM. Eu era comandante lá. E aí eu tinha passado por aquela escola e eu sabia que a escola não ensinava nada. Que era tudo uma repetição dos cursos anteriores. Entendeu?
Aí eu digo assim, poxa, uma escola sem livros não pode. Aí eu pedi a um colega, um major que veio para mim, comigo, não existia essa coisa hoje de Google, que você entra ali, tem uma informação, vem tudo na mão, não. Aí eu tive que pedir a ele que fosse nas editoras, pegar os catálogos, para ver que livros havia sobre segurança pública. Aí pegou vários. Vocês sabem que não havia nenhum livro escrito no Brasil sobre segurança pública, nenhum. Isso no ano de... Foi em 1989. Nenhum livro. Os livros que havia sobre manual do delegado, é como fazer o inquérito, manual do detetive, manual do patrulheiro, agora, um livro teórico sobre segurança pública não existia no Brasil. O professor Kant, depois vocês perguntem a ele, quando ele disse lá em Harvard, ele estava fazendo uma pesquisa sobre a polícia, quando ele disse lá, ele apresentou os textos e as fontes bibliográficas que ele ia trabalhar. O orientador, você não tem bibliografia sobre esse assunto no Brasil? Que estava propenso a recusar o Kant. Sabe disso? Não tem. Até que um outro, não tem. Ou seja, não existia nenhum livro no Brasil teórico sobre a questão da segurança pública. Este livro, que foi publicado em 1990 pela editora Folha, é o primeiro livro sobre segurança pública no Brasil. Então, o que é que acontece? Isso que você falou. Este assunto, polícia, segurança, é um assunto menor na academia. A academia quer falar de outras coisas mais importantes, negócio de polícia e tal, isso aí é tempo ali, negócio. Então, se vocês não se esqueçam do que os alunos aqui fizeram quando nós trouxemos aqui policiais para fazerem o curso aqui de extensão, lembra? Fizemos um convênio com a Polícia Militar para que os policiais viessem aqui, para ter essas noções que nós estamos aqui passando, para ver se eles... Não é para... Não, os alunos... Não, peraí, os alunos aqui fizeram greve contra essa medida. Então você vê que era um problema muito sério. E uma coisa que você chamou, o Edilson chamou aqui a atenção, que eu acho que é muito importante, é o seguinte: você individualiza. Então você tem a mídia instigando os policiais a praticarem violência. Os comandantes também. Né? Os comandantes também. Os comandantes, o secretário, não, a polícia comigo não tem conversa. Bandido não sei o que, bandido não tem conversa comigo. Negócio de direitos humanos, tudo bem, mas qual é o recado que ele está dando lá para o cara que está lá na ponta? Aí quando dá errado, o que ele faz? Aí individualiza. Mal policial. Então, a minha pesquisa na UERJ, inclusive eu até estou devendo lá, a minha pesquisa é sobre isso, sobre a vitimização do policial militar. Aí você fala, mas eles morrem muito. Não é isso que eu estou falando. É a vitimização simbólica. Ou seja, que é o conceito, né, de Bourdieu. Você tem a violência simbólica, que é o pior. Você diz, não, vai lá, rapaz, você é um macho, vai lá. Aí o cara vai lá, pois é, poxa, eu atirei. Meu filho, a gente fala para vocês tomarem cuidado, até que o procedimento para você responder. Mas, doutor, mas o senhor não falou que ela não tinha que ser dura? Mas não é assim, né, meu filho? Vocês têm que tomar cuidado, ó. Tá ali, vai pro xadrez. É essa violência que eu acho que é a principal. É a violência do poder político e do poder institucional em cima dos que estão embaixo. Aí eu começo a falar sobre isso para todo mundo. Pô, Jorge, eu estou preocupado com as pessoas que vão lá e vão morrer. Aí, por exemplo, Jorge, esse cara aí que não tem jeito, tem que matar. Eu estava dando uma palestra num curso para oficiais superiores, não sei se em Pernambuco ou na Bahia, e eu falando essas coisas que estou falando aqui, que é preciso, né, compreender e tal. Aí um major, coronel, olha, eu sou muito educadamente, com todo respeito, mas o senhor está falando na teoria uma coisa, mas na prática é outra, na bandidagem tremenda, a gente prende, vai para lá, sobe mesmo, não sei o que, às vezes não dá solução mesmo, quando se mata, a gente tem que compreender. Aí, e o camarada, ele, toda hora, ele, não, só
data vênia. Aí eu disse assim, escuta, vem cá, você tem quantos anos de polícia? 19. Já matou quantos? Mas você acha que a polícia tem que matar? Você é da polícia, está há 19 anos, não matou ninguém? Você quer que o outro vá lá matar para depois você botar no xadrez, é isso? Aí é mole. Fazer esse discurso para o outro ir lá se arrebentar, ou morrer. E aí você tem o quê? Nós temos hoje no Brasil a polícia que mais mata e a que mais morre. E aí? Melhorou? A que mais mata é a que mais morre. E aí? Mas não, isso é feito para proporcionar a segurança popular. Não, mas quanto mais mata, quanto mais morre, mais insegurança as pessoas têm. Isso é de uma irracionalidade prática incrível. Tem que mudar isso. As pessoas, não, tem que botar mais do mesmo. Aí morre mais, mata mais. Não tem jeito. Não é por aí, não. E eu volto ao ponto da nossa palestra aqui. Nós precisamos, nós brasileiros, e vocês, eu acho, vocês vão me desculpar, mas acho que a responsabilidade é uma responsabilidade muito grande. Não é fácil fazer isso que eu estou fazendo aqui, assumir essas posições, não é fácil. É levar muita cacetada como eu levo. Vocês imaginam com esse discurso os colegas da polícia. Eu sou massacrado, mas pelo menos eles me respeitam. Só falo de mim nos cantos, não falo publicamente, não. Então, é preciso assumir isso. É chegar e, pum, botar a cara na reta. Tem que botar a cara na reta, senão, essa coisa... Por exemplo, esse texto que vocês vão ler, sobre o mandado de busca, eu não... a intervenção militar, num ponto que chegou, tudo bem, a gente apoia, afinal de contas é um esforço, né? Agora, não, já que eu apoio, eu vou apoiar irrestritamente? Não. Eu apoio que seja dentro da lei, que seja, né, respeitando as pessoas. Apoiando nesses termos, eu apoio. Agora, tem que respeitar as pessoas. Não, mas nós estamos respeitando, quem desrespeita é o bandido. O bandido vai querer que o bandido respeite, o bandido é bandido. É bandido respeitoso. Infelizmente eu poderia ouvir o Jorge por muito mais tempo, mas tenho certeza que vocês também. Só que aqui o Instituto, até o começo das aulas, está fechando às 6 horas. Significa que a gente já estourou um pouquinho aí o tempo, o pessoal da administração já apareceu ali algumas vezes. Até amanhã, só semana que vem. Semana que vem já regulariza. Então, assim, queria agradecer muito o Jorge pela disponibilidade, pela generosidade de vir aqui compartilhar com a gente a experiência dele, como ex-aluno, como pesquisador, como alguém que fez parte dos quadros da segurança pública, que defendeu posições com as quais eu particularmente coaduno. E queria dizer, Jorge, que eu nunca disse isso para você, provavelmente, mas eu fui aluno também aqui do PPGA, na época ainda do PPGA-CP. Eu fiz um mestrado aqui no PPGA-CP. E eu tive um problema que certamente vocês não terão, porque são pessoas muito mais sérias do que eu. Eu não conseguia cumprir os meus prazos. Eu não conseguia entregar um trabalho no prazo. E eu tive dificuldade para defender o meu projeto dentro do prazo e tal. Enfim, eu estava pronto para ser jubilado do programa. E tinha uma santa chamada Simone Guedes, que era minha orientadora, que além da competência que ele é peculiar, era uma pessoa também que me dava um apoio psicológico muito grande, porque era tudo muito novo para mim. Era tudo muito novo, inclusive a ideia de fazer um mestrado, vindo eu de uma família em que eu fui a segunda pessoa a cursar uma faculdade, a fazer um curso de graduação. Então, quando eu terminei o ensino médio, meu pai virou para mim e falou assim, agora acabou, né? Aí eu falei, não pai, eu vou fazer uma faculdade ali rapidinho e já volto. E aí quando eu fui fazer Ciências Sociais, meu pai ficou felicíssimo porque eu passei no vestibular e tal, e comentou com os vizinhos e tal, e aí quando um vizinho virou para ele e falou assim, passou, vai estudar onde? Na UF, vai fazer o quê? Meu pai nem titubeou, engenharia. Porque o meu pai, como uma pessoa que estudou até o 3º ano apenas,
com muito pouca instrução, segundo minha mãe, para eles seria muito embaraçoso ter que explicar o que era uma coisa que nem a gente sabe explicar direito, que são as ciências sociais. Gente muito mais versada que eles enfrentava dificuldade. Imagina meu pai parar na rua para falar que o filho dele estava fazendo um curso que ele não tinha a menor ideia do que era. E quando eu fui para o mestrado, isso piorou, e quando eu fiz o doutorado, meu pai desistiu de mim, porque ele sabia que eu não tinha mais cura, enfim, era irreversível. Mas quando eu estava ainda no mestrado e não conseguia cumprir os prazos, e eu estava prestes a desistir, o professor Alberto Cante, que foi o orientador do professor Jorge da Silva, um dia me parou saindo aqui do campus, num lugar que ele frequenta pouco, que é o bar. Ele parou e falou assim: oi, Edilson, vem aqui. Você está estudando alguma coisa relacionada a mídia e violência, não é isso? Eu falei assim: tô, você não quer fazer uma pós-graduação, não? E eu pensando assim: porra, eu não consigo terminar meu mestrado, vou fazer uma outra pós-graduação, que loucura, né? E tal. E a pós-graduação era essa especialização em justiça criminal e segurança pública, que foi o que me deu gás para que eu concluísse o meu mestrado. E uma das disciplinas que eu cursei foi com o professor Jorge da Silva, de criminologia. E o Jorge falou uma coisa que nunca mais saiu da minha cabeça, isso no ano 2000. Ele virou um dia no meio da turma e falou assim: analisem a seguinte frase, a seguinte oração: na favela não tem só bandido, tem trabalhador também. E aí ele jogou no ar. E o que vocês acham disso? E o pessoal: não, mas é claro, não tem só bandido, tem trabalhador também, tem razão, tal, isso, tal. Achando que o Jorge estava fazendo um catecismo, né, com eles e tal. E o Jorge falou assim: vocês não entenderam? Está tudo errado. Na favela não tem só trabalhador, tem bandido também. O também é exceção. Mas a gente está tão acostumado com a ideia de veicular a ideia do favelado, a bandidagem, a criminalidade, que a gente naturaliza, quando ouve isso, inclusive, de um professor em sala de aula. Eu estou dizendo isso, Jorge, aqui, um pouco querendo te render uma homenagem, porque eu já citei, inclusive, essa passagem em textos que eu publiquei, e que, desde então, a questão da construção de estereótipos, a discussão sobre sujeição criminal, a discussão sobre as diferentes concepções de igualdade vigentes no Brasil, tudo isso vem ocupando muito a minha atenção, e eu queria dizer que parte disso tem muito a ver com a influência que você exerceu sobre mim. Dito isso, eu queria agradecer novamente e dizer para a gente aqui no PPGA, eu e Fábio como coordenadores, mas o programa como um todo, uma satisfação muito grande ter você aqui com a gente mais uma vez. Sempre que possível a gente traz para bancas e outras ocasiões, mas essa eu acho que foi uma ocasião emblemática e especialmente significativa para a gente.